O módulo de hoje é cosmovisão cristã. Quando a gente fala em cosmovisão, se você olhar para a palavra, né, escutar essa palavra, qualquer palavra que tenha a palavra cosmos, crente já se arrepia, né? Arrepia dos pés à cabeça, porque você já imagina que você vai ver seres cósmicos e universos interestelares e outros elementos, né, dos cosmos por aí. E cosmovisão nada mais é do que a nossa visão, né, em relação às coisas. Mas falando um pouquinho de teoria, do grego, né, nós temos a palavra cosmos e do latim a palavra visio. Então a junção desses dois termos, dessas duas expressões significam cosmos significa ordem ou disciplina e visio do latim visão. Então seria a ordem ou a disciplina da visão. Só que quando a gente traduz para o português, a gente sempre tem que levar em conta de onde veio essa expressão e aonde chegou, né? Então, para chegar dessas outras línguas para a língua portuguesa, há muita transformação. E tem línguas, inclusive, e depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que até nem existem mais, né? E muitas traduções bíblicas que línguas mortas que a gente aprende, né, na escola, na faculdade. Então essa é a dificuldade da gente compreender um certo termo e às vezes a dificuldade que nós mesmos temos de formar um conceito sobre um assunto, né? Então cosmovisão, quando você ouve, já vem carregado de uma certa mística, porque tudo que tem a ver com cosmos é muito utilizado por ocultismo e por outras religiões e até filosofias que não são cristãs. Então nós ficamos com esse paradigma, né, esse preconceito com as palavras. Mas a palavra que mais que define melhor a cosmovisão é uma palavra alemã, né? Existiu um filósofo alemão em 1970 chamado Immanuel Kant. Você que de repente estudou um pouquinho de filosofia, psicologia ou outras áreas de humanas, você já ouviu falar sobre esse cara. E a palavra alemã é Weltanschauung, né? Não sei se a minha pronúncia alemã está assim 100%, mas você que sabe da língua alemã e talvez me corrija. É Weltanschauung, que significa o modo de olhar o mundo. Welt, que é mundo, né? Anschauung, que é a maneira, né? A maneira de você olhar o mundo. Então, a cosmovisão nada mais é do que a maneira que nós olhamos o mundo. E Kant é interessante porque assim, a língua alemã, para Kant, ele dizia que a pessoa precisaria necessariamente estudar a língua alemã para depois compreender o que ele estava dizendo. Porque ele tinha como premissa que a língua alemã, ela precisava ser... A língua alemã, na verdade, ela é uma língua muito direta e tem significados muito únicos, né? Então, hoje, se você pegar o português, nós temos palavras que querem dizer uma coisa em uma hora e em outra coisa em outra hora, né, que tem significados múltiplos. Já na língua alemã, não, ela é uma língua bem certeira. Então, todas as palavras e expressões são bem não são tão interpretativas, são mais diretas, né? Então, Kant ele via essa língua alemã, como algo que precisava ser estudado antes até da teoria, da filosofia, tá? E por que eu estou explicando isso? Porque essa palavra mundo, né, de Weltanschauung, essa palavra Welt, que se refere a mundo, ele não faz uma relação ao mundo cósmico, né? Então nós não vamos estudar aqui uma visão cósmica em relação à visão astronômica, né? Não vamos falar de planeta, não vamos falar de nada disso aí, né? Nós vamos falar no mundo como uma relação entre o indivíduo e tudo que o cerca.
Então, essa palavra mundo significa isso, não significa o nosso planeta. Essa visão de mundo não é uma visão do nosso planeta, ou pegar lá, né, a espaçonave e ir até lá fora e tirar uma foto da Terra. Não é essa visão. Não é essa cosmovisão que nós estamos falando. Mas é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo, né? Existe um teólogo que é existiu, né, um teólogo chamado Francis Schaeffer, no livro Como Viveremos, que ele dá exatamente essa definição. A cosmovisão é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o mundo, ou seja, é o óculos que a pessoa coloca para enxergar o mundo onde ela vive, né? E por que então, nós aqui, numa escola cristã, estamos falando de cosmovisão? Tá parecendo meio aula de filosofia, né? Nada mais do que a cosmovisão. Ela começou a passar por várias disciplinas da ciência. Então, a cosmovisão, por exemplo, na sociologia, ela é chamada de ethos, né? Que vem do grego também. Na antropologia, ela é chamada de cultura. Na ciência política, ela é chamada de ordem mundial. Por isso que a gente ouve muitas vezes falar nessas teorias de conspiração e do fim dos tempos, até que a gente aprendeu com o Deresic lá, que não tem quase nada a ver com todas aquelas teorias conspiratórias que a gente vê por aí em livros e filmes e tudo mais. Mas a ordem mundial, e aí o pessoal fala da nova ordem mundial. Isso é uma esfera política, né? Então, para a ciência política, seria uma ordem mundial, seria a cosmovisão. Para as ciências naturais, seria os paradigmas da vida. E para a psicologia, seria o consciente coletivo, né? Que é aquela expressão que a gente costuma dizer assim, não, isso está no consciente coletivo. Então, na psicologia também há uma tradução de cosmovisão, só que cada disciplina usa a sua expressão. Então, todos os termos refletem a consciência de cosmovisão no seu aspecto público, ou seja, no seu aspecto compartilhado. Não é uma visão única ou individual daquilo que eu penso, não é um pensamento individualizado meu, mas a cosmovisão é como eu enxergo o meu mundo de acordo com o ambiente ao qual eu estou inserido. Então sempre vai falar da esfera pública, não é aquela entendimento ou convicção do coração, né? Não, é a convicção que é expressada por mim através de certa teoria ou conceito, tá? Mas falando um pouquinho mais de visão agora, agora que a gente já aprendeu que cosmovisão nada mais é que uma visão de mundo, nada mais importante do que nós sabermos quais as principais visões de mundo. Porque, queridos, quando nós estamos falando de cristianismo, de ambiente eclesiástico dentro da igreja ou para eclesiástico, entre a igreja ou mesmo secular, que seria o mundo extra paredes da igreja, nós estamos falando com pessoas e públicos diferentes em cada um desses momentos. Então nós vamos nos deparar no nosso ambiente de trabalho com pessoas que vão crer de uma certa maneira ou até mesmo não crer em nada, ou confessar que não creem em nada, ou em outros locais a pessoa confessa, né, que é mais tendenciosa a uma certa teoria e a outra. Então, para a gente entender essas visões de mundo, eu separei aqui 5 visões de mundo, tá? Para a gente conversar e entender como que elas permeiam o nosso dia a dia. Então, existe o teísmo. O que diz o teísmo, né? A gente ouve muito, já ouviu do pastor DH, já ouviu de outros também, do Deresic e de outros também que já passaram por nós. A questão do teísmo. O teísmo nada mais é uma crença em um Deus infinito e pessoal que existe além do e no universo, né? Então ele é um Deus que ele é extra global, digamos assim, no âmbito planetário, mas
ele é um Deus infinito, que era desde antes e vai ser após, e ao mesmo tempo um Deus pessoal. Um Deus a qual eu posso ter um relacionamento. Isso é o que o teísmo diz. Então, muitas pessoas, assim como nós, cristãos, somos teístas, cremos nessa linha. Né? O teísmo diz que o universo físico não é tudo que existe, ou seja, existe a esfera planetária, existe a esfera extraplanetária, né? Mas existe um Deus além de tudo isso que age de forma sobrenatural. Essa visão representada foi representada pelo judaísmo. Então, por isso que a gente fala em cultura judaico-cristã, porque hoje nós somos resultados de uma sociedade judaico-cristã, que veio através do judaísmo e depois a influência de Cristo. Mas também existem outras religiões que são teístas. Por exemplo, o islamismo é uma religião teísta. Né? Eles creem num Deus infinito, um Deus que se relaciona, porém são religiões totalmente opostas em relação a até conduta e prática. Né? Por exemplo, no islamismo é possível uma pessoa ser poligâmica, então um homem ter várias mulheres. Né? Já no cristianismo isso é totalmente reprovado. Então vocês vejam, não é porque uma pessoa é teísta que ela tende a ser cristã. Né? Podem ter outras religiões nesse mesmo âmbito. Já a segunda visão de mundo maior que existe, uma das maiores que existem, é o deísmo. Tá? Então, o primeiro é teísmo, com T de tatu, o segundo é deísmo, com D de dado. O que diz o deísmo? Que Deus está além do universo, mas não está contido nele. Nós, teístas, acreditamos em Deus extra, mas também dentro. Os deístas não, eles acreditam que existe um Deus sobre, mas não um Deus em. Tá? O deísmo é o teísmo sem milagre. Né? Deus fez o mundo, mas não age nele. Ele deu corda na criação e deixou a criação por conta própria. Né? Esse é o deísta. Por que nós estamos falando dessas visões de mundo? Queridos, porque hoje em dia, infelizmente ou felizmente, o cristianismo é permeado por muitas teorias e expressões e até mesmo conceitos que não são conceitos bíblicos. E por isso que nós precisamos falar sobre isso, porque nós precisamos entender aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos, né? E aquele velho ditado, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, né? É o fim ali, se encerra naquilo. Então, alguns exemplos de pensadores teístas, né? Alguns estudiosos e até cientistas, Voltaire, por exemplo, Thomas Jefferson, Thomas Paine, foram pessoas que acreditaram, né, nesse deísmo e perpetuaram esse conceito. Mas existe uma terceira, eu vou falar 5, tá? Então falamos sobre teísmo, falamos sobre deísmo e agora vamos falar sobre ateísmo, que é mais fácil, todo mundo sabe o que é. Né? O ateísmo, ele diz que não existe nenhum Deus além do ou no universo. Então eles não creem só que não exista Deus aqui no planeta Terra, mas como não existe Deus em Marte ou em outra galáxia. Eles não acreditam que existe um ser superior, seja lá onde for. E eles acreditam que o universo físico, que a matéria, é tudo que existe. Né? Então não existe nenhum Deus em nenhum lugar. E não existe nada além do universo. Que o universo é autossuficiente, ele se renova e acaba, e o caos vem e remolda tudo, e o mundo renasce, e o universo vai se transformando. Essa loucura toda aí. Alguns ateus mais famosos foram Karl Marx, que você já deve ter ouvido bastante, o Nietzsche, que quem estudou aí psicologia, talvez outras disciplinas também já ouviu falar bastante desse camarada, e Jean-Paul Sartre, né? São pessoas que estudaram e difundiram essa visão de mundo. E as últimas duas é o panteísmo, que é pan
teísmo, tá? A forma de grafia. Fala que Deus é tudo, Deus é o universo e tudo é Deus. Eu não sei quantos de vocês, mas eu tive uma experiência pessoal bem interessante com o panteísmo. Quando eu fiz meu primeiro grau, né? Na época chamava primeiro grau, agora é ensino fundamental, eu acho, ou talvez alguma coisa assim. Na grade de curso, né, da disciplina, existia o ensino religioso. Não como hoje, né? Eu estava ouvindo esses dias uma aula dessas de YouTube e tal, e agora tem lá a história do candomblé para as crianças e história de outras religiões também. Até nem sabia que estava assim, né, em relação ao conteúdo mesmo, que entrou dentro da grade lá do MEC e tudo mais. Mas na minha época, lá, quando eu fiz o primeiro grau, eu lembro que acho que na terceira ou quarta série eu tive uma aula de panteísmo, sem saber que eu estava tendo essa aula. Né? A professora de ensino religioso chamou a gente para o jardim, fomos todos lá para o jardim. E aí ela falou assim: então agora você vai sentar na frente dessa plantinha. E cada aluno sentou na frente de uma planta. E daí ela começou a dizer assim: então agora você pega na folha dessa planta e você começa a conversar com ela. Né? E começou a dar algumas orientações ali, algumas instruções sobre o que a gente deveria fazer. E aí, qual que era o resumo daquela aula? Que Deus, ele estava, ou Deus, ele era aquela planta, era aquele tronco de árvore, era aquela, aquele elemento ali da natureza, e que nós estávamos conversando com ele, né? Então você vê como filosoficamente, até na questão de crença brasileira, isso não pesa muito, né? Você pode pensar assim: ah, que legal, Deus está na natureza, toda a criação é de Deus, olha o sol, receba a energia dele, sabe? É até bonito, assim, filosófico e até legal, né? De repente você está lá na praia, você fica lá, né, contemplando, mas são conceitos que não, para nós cristãos, não tem nada a ver com aquilo que a gente crê, certo? Mas pode encaixar muito bem, dá para fazer uma mistura boa aí com cristianismo, com panteísmo, dá para inventar uma coisa boa daí, né? Tô brincando, mas é a realidade, né? Então hoje a gente vive nessa mistura, né? Nesse caldeirão aí de informações. O panteísmo é representado por certas formas de hinduísmo. Então, hoje, se você for lá para o Oriente, você vai ver muitas religiões e filosofias panteístas. O Zen budismo, que é uma religião bem focada aqui também no Brasil, tem muitos adeptos, né? Não é uma religião expressiva, mas você vê pessoas, né, que vão nesses templos zen budistas e fazem esses retiros espirituais. E a última forma e visão de mundo, que é o politeísmo, que diz a respeito de muitos deuses que existem além do mundo e nele. Então, não existe um Deus só que existe no mundo e fora dele, mas existem muitos deuses no mundo e muitos deuses fora dele. Né? Então, são religiões que atendem, né, a esse tipo de coisa. E veja que interessante. Os principais representantes do politeísmo, você pode pensar assim: ah, são os caras lá, a Grécia Antiga, os deuses, né, e tudo mais. Mas não só isso. Os Mormons são adeptos a esse tipo de filosofia. Então você vê que é uma visão de mundo que também permeia certas seitas, né? São classificadas como seitas dentro da ciência da religião. Então os Mormons e os neopagãos, né, que chamam aí os adeptos da Wicca, que é culto da fertilidade, enfim, alta magia, aquelas tipos de religiões que veem esse tipo de coisa. Então são os politeístas. 5 visões de mundo principais: teístas, deístas, ateístas, panteístas e politeístas. E tem vários outros teístas que eu não vou falar aqui hoje, mas você vai estar no mercado, vai estar na faculdade, vai estar em vários lugares e vai conhecer esses camaradas e vai ter que se relacionar com eles, né? Por isso da importância de nós entendermos qual que é o ponto de vista de cada um, para podermos usar ao máximo as ferramentas que Deus nos dá para atingir, né,
com a mensagem mais preciosa que nós temos, que é o Evangelho, de maneira eficaz, cada um desses indivíduos na sua individualidade. O Evangelho ele é para todos, né? E para todos significa para todos. Então nós precisamos, como cristãos, ser espertos, astutos e habilidosos para difundir o Evangelho puro, o Evangelho real, o Evangelho, né, feijão com arroz ali, o Evangelho que sustenta para todo esse povo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês um quadro agora. Depois você vai poder preencher ele com mais calma na sua casa. Mas nós vamos ver aí a forma que uma pessoa reconhece ou conhece a sua cosmovisão. Então existe uma flechinha vermelha ali. Vou pedir para o pessoal aqui avançar um slide. E nós vamos ter ali a nossa resposta como teístas, tá? Depois você pode fazer aí. Se você for qualquer um desses outros, amém, né? Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para realmente contribuir com todos. Mas a nossa linha de fé e crença, né, e confissão é essa. Nós acreditamos que Deus existe, certo? Então, acredito que aqui começa o 100%. Todo mundo passa para a próxima fase. Sim. Na segunda fase diz que existe mais de um Deus. Opa, já cai um pouquinho. Nós não cremos assim. A próxima fase diz que Deus está no controle do mundo agora. Certo? Nós acreditamos que sim. Então nós pulamos lá para cima. Deus existe independente do mundo. Alguns vão dizer que não. E aí vai para uma outra linha, mas nós cremos que sim. E aí a outra fase diz que Deus está envolvido no mundo. Se for um bem pentecostal, vai dizer assim, não, Deus não está envolvido no mundo, não. Estou brincando, né? Mas nós cremos que sim, Deus está, né, ele está extra e no mundo, né? Então, sim. Aí você e eu descobrimos que nós somos teístas. Primeiro quadradinho vermelho ali, certo? Maravilha, agora eu sou o Diogo teísta, você é o Adriano teísta, a Maiane teísta, e cada um aí teísta. Mas depois de ser teísta, existe um outro conceito ali, que Deus pode ser conhecido pessoalmente. Você veja a linha tênue, a linha fina que existe entre um cristão e um agnóstico. Tá meio perigoso esse diagrama aqui, hein? Porque se você disser que Deus pode ser conhecido, que Deus não pode ser conhecido pessoalmente, você vai responder não e você vai ser um agnóstico. Então pensa bem no que você vai responder aí, hein? Não, mas nós acreditamos num Deus pessoal, né? Um Deus soberano, um Deus onipotente, mas um Deus pessoal, individual. E por nós acreditarmos assim, nós vamos para um outro quadradinho que diz assim: se Deus se fez conhecido no mundo através do homem Jesus Cristo. E aí por que fala ali do homem Jesus Cristo? Porque é um ser que existiu. Não pode acreditar que Jesus foi uma entidade enviada, Jesus é um conceito de amor. Não, não, não. Eu e você temos que crer que Jesus veio em carne e osso, ele nasceu lá da barriga de Maria. Se nós não acreditarmos nisso, então, né, a gente tem que voltar aos quadradinhos lá, igual um joguinho, né? Volte 10 casas e responda de novo. Mas nós acreditamos que Deus, ele veio como homem através de Jesus Cristo. Então, 100% Deus, 100% homem. E quando nós respondemos esse sim, aí nós temos ainda um conceito um pouquinho mais profundo, que é: a salvação só pode ser encontrada pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se eu e você respondemos o último sim, chegamos ao fim da linha, que nós somos cristãos teístas. Tá bom? Então essa é só uma figura para a gente tentar entender como que são as visões de mundo, como são as cosmovisões,
né? Esse diagrama eu peguei de um site chamado veritas.org.br. É um instituto de visão cristã reformada, mas eu achei muito legal porque é bem lúdico, né? Como se fosse um joguinho, e você pode também. Eu vejo que toda essa aula de cosmovisão ela é muito evangelística, né? Eu acho que o evangelho, né, pelo próprio nome, ele é um conceito, uma disciplina evangelística falando em escola, né? Mas tudo converge para o evangelismo. Então, a gente entendendo esse quadro, a gente vai entender um pouquinho de outras pessoas, né? E isso é ser um cristão completo. Você consegue enxergar toda a gama que está ao seu redor e além de você, porque quando nós falamos de mundo, nós temos que compreender que existe uma infinidade de pessoas, comunidades, culturas, povos, línguas. E aí, né? Será que a gente quer enquadrar o evangelho no quadrado cultural de uma outra nação, de uma outra tribo, da mesma maneira que nós vivemos aqui, né? Não dá para ser. Né? O Derek está aí, acabou de voltar de missão, outros estão se preparando para uma, e a gente vê que isso é muito complexo, porque você sai de um ambiente, vai para outro, e as realidades são diferentes. Né? Nós estamos em 2021, mas existem realidades extremamente opostas, mesmo no mesmo ano. Né? Mas nós vamos falar agora, então, sobre pressupostos cristãos, porque até agora estou parecendo professor de faculdade, né? Ou professor de ensino fundamental, que só falei, mas não cheguei à Bíblia, não cheguei ao cristianismo e não estou falando tanto sobre Cristo. E agora nós vamos começar a usar a Bíblia, né? Para falar um pouquinho sobre a cosmovisão cristã. Trouxe um pano de fundo das outras cosmovisões, porque não tem como a gente desconsiderar elas para construir a nossa. Mas os pressupostos cristãos, se a gente for ver o que diz lá nos evangelhos, né, o próprio Jesus falando, a boca fala daquilo que está cheio o coração, de Mateus 12, 34. E o que significa esse está cheio o coração? Será que a boca fala do que está cheio o coração de carne? Ou o que, que é esse coração? O que, que é essa tradução de coração? Desde lá, né, o grego, o hebraico, enfim, todas as traduções da Bíblia, até esse Mateus 12:34, Almeida corrigida e fiel que nós temos, né, que foi alguém que estudou a língua portuguesa que escreveu isso. Mas o que, que é esse coração? Então nós vemos que o coração, na verdade, esse sentido da palavra, ele significa o centro da vontade humana. Né? Também influencia e muito a maneira como nós pensamos. Então é o centro da nossa vontade. Né? No sentido bíblico mesmo ali de Mateus 12, o coração ele é o centro do ser, ou é o centro da pessoa. Então nós podemos supor, através dessa lógica, de que o coração é quem media todo esse ser. Ou seja, eu, Diogo, tenho um centro de vontade própria que eu denomino coração. Como que eu sei que isso é verdade, Diogo? Existem inúmeros outros textos falando sobre coração. Né? Um deles fala que o coração humano é totalmente corrupto, totalmente enganoso. Então aí eu já sei que é verdade, porque é verdade para mim. Eu sou assim. O meu coração é totalmente corrupto, totalmente pecaminoso. Então eu sei que isso é uma verdade. E outros vários textos onde a gente vai entender e conhecer que essa coração é o centro da nossa vontade individual. E aí partindo para Paulo, né? Paulo de Tarso, aquele Saulo que caiu lá e viu, e ele estava vivendo ali na plenitude dos tempos, né? Se você já estudou teologia, ou vai estudar, ou vai fazer um seminário, ou já ouviu falar sobre isso, nós sabemos que a plenitude dos tempos foi aquele tempo programado divinamente por Deus para que existisse, né, a formação de tudo aquilo que a gente conhece como Evangelho, e tudo aquilo que a gente conhece como palavra de Deus
né? E reconhece e tem convicção disso. Então Paulo ele viveu nessa plenitude desses tempos, que foi ali onde a civilização estava mais em alta, né? Os grandes feitos da civilização humana estavam sendo construídos e sendo montados. E Paulo ele foi um homem de 3 mundos, 3 culturas e 3 cabeças diferentes, né? Ele estava dentro do mundo judeu, dentro do mundo grego e dentro do mundo romano. Então você pense que hoje é difícil você pregar o evangelho no Brasil, você imagina Paulo, né, que tinha 3 realidades diferentíssimas nas mãos dele, e ele conseguiu permear as 3 de uma maneira espetacular. Né? E ali em 1 Coríntios 12, do 1 ao 12, vai falar um pouquinho, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essa religião de um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos nós, age por meio de todos, está em todos. Então você vê que Paulo, falando isso, até nessa frase de Efésios que eu li agora aqui, Efésios 4, 5, 6, fala assim: Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, Deus está em todos. Paulo está parecendo um discurso que eu dei o exemplo aqui, não parece? Aquela minha professora do primário, lá da 2ª, 3ª série. Mas Paulo ele não estava dizendo no sentido de que Deus estava na árvore, Deus era a cadeira. Deus... Não. Paulo ele estava sendo inteligente para transmitir o evangelho de maneira eficaz para todos aqueles públicos. Então, Paulo era teísta. Paulo era teísta, né, como nós. E teísta, fugiu o nome aqui, cristão teísta, né? Por crer na mesma coisa que nós cremos hoje. Mas ele modelou a mensagem do evangelho de uma maneira eficaz, de uma maneira rica. Né? Porque se ele fosse falar lá para os gregos, de uma maneira religiosamente judia ou judaica, ele ia fracassar. Se fosse o mesmo para o romano, mesma coisa. Ou se ele trouxesse a linguagem romana, política, para o meio do povo judeu, ele também ia se dar mal. Porque o povo judeu era totalmente religioso e tinha todas as suas concepções, tem ainda as suas tradições fortíssimas, e Paulo foi judeu também. Então ele usou todas essas esferas de influência para modelar o evangelho de uma maneira que alcançasse o maior número de pessoas possível. Então existiu o aspecto judaico de Paulo porque ele teve uma educação nesse sentido, né? Ali em Atos 22, 3, vai dizer que ele foi criado, né? Foi formado ali junto a Gamaliel, ao mestre Gamaliel, que era um mestre da época, da fé, da religião. Então, Paulo ele entendia todos os procedimentos e tudo aquilo que o povo judeu cria e os rituais e tudo mais. Né? Não significa que ele era um ignorante. Isso ensina a gente a como nós hoje precisamos ser. Porque nós vivemos hoje num mundo cheio de conteúdo, mas com pouca informação, né? Porque nós recebemos muita informação desculpa, a gente vive num mundo com muita informação, mas com pouco conhecimento. Porque a gente recebe milhares, eu acho que mais de milhares por dia de informações. Né? Seja uma luz, seja um ícone no celular, algo que piscou, a geladeira que apitou, daqui a pouco o forno, você girou, tem um número ali, você gravou aquilo no teu subconsciente. Então, assim, existem milhares de informações que você é exposto todos os dias. Mas não significa que você é um engenheiro. Não significa que você conhece aquele fogão profundamente e sabe como que faz para girar e aquele timer começar a fazer o tec-tec e o sistema de mecanismo rodando que tem ali, se tem uma placa lógica, se tem, né, a eletrônica envolvida nisso, não. Significa que você tem a informação, mas o conhecimento é um passo a mais que nós precisamos dar. E Paulo ele foi um exemplo disso, né? Então, Paulo ele demonstrou aos seus ouvintes qual é a visão cristã do ser humano. O apóstolo demonstrou empatia
E olha que interessante essa frase, eu achei muito legal, né? Toda essa disciplina, vocês vão ver, depois eu vou dar os materiais de apoio, livros para leitura e referência, vídeos, né? Podcast também, tudo oferecimento do meu mestre William Deresk, né? Que me deu bastante conteúdo nessa área aí também. Mas, olha que legal essa frase aqui, do livro Amando a Deus no Mundo, do Heber Campos Júnior, né? Muitas das coisas que eu vou ler aqui são frases dele. Paulo demonstrou empatia sem demonstrar simpatia pela idolatria e aquilo que revoltava o seu espírito. Então Paulo estava lá no panteão grego, né, no meio de vários deuses gregos lá e o povo fazendo reza e fazendo suas manifestações religiosas e ele tendo que falar com as pessoas naquele contexto, certo? Ele demonstrou empatia com aquelas pessoas, mas ele não demonstrou simpatia pelo que eles criam ou estavam fazendo. E quando hoje a gente fala assim, você tem que ter mais empatia, mais amor, por favor, né? Ame mais, julgue menos. Você também não pode ir para um outro extremo, depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, de negociar princípios cristãos, bíblicos, em detrimento da simpatia e do amor comum, né? Nós não vamos negociar princípios para fazer com que as pessoas tenham graça em nós, cristãos. Nós não vamos negociar princípios e dizer que nós amamos todos, Deus ama todos, independente do seu erro. Isso é mentira. Aí você está fugindo do teu pressuposto básico, que é o Evangelho. Né? Então você precisa sim demonstrar empatia com as pessoas, mas não precisa demonstrar simpatia por aquilo que elas fazem. Por exemplo, um exemplo bem prático. Chega alguém para você da família, e isso é muito comum na casa brasileira, né? No lar brasileiro. Dizer assim, então, eu tô com uma dor de cabeça, faz o seguinte, né? Dá 2 pulos ali e toma meio copo d'água que você vai ver, você vai passar, né? Se for algo físico, biológico, ainda você faz, mas se for algo de crendice, você está misturando. Então, assim, se você se render a essa simpatia, e aí já usando a duplicidade da palavra, demonstrar uma simpatia pela simpatia que a pessoa te deu, você vai estar afirmando para ela que você é uma pessoa que tem uma cosmovisão mais flexível. Que você é um cristão, mas que você pode fazer certo tipo de mandinga no seu dia a dia. Né? E por que não? Se funcionou, beleza, vamos lá e fazemos. Então, assim, nós precisamos ter sempre a nossa cosmovisão bem fixada para que a gente não entre nessas pedras de tropeço. E nem seja pedra de tropeço para outras pessoas, né? Então, Paulo, ele quis se fazer entender no Areópago e ele se fez entender, né? O Areópago era a arena lá onde, né, o lugar lá onde os filósofos gregos, né, da época faziam seus discursos, né, e faziam todas as suas filosofias, as pessoas ficavam admiradas com as suas sabedorias. E Paulo, ele foi e pregou lá, mas ele não utilizou nem profecias hebraicas, que ia conquistar os judeus religiosos, pois ele não falava judeus como Mateus, por exemplo. O evangelista Mateus ele já falou totalmente aos judeus, então era uma outra ênfase, uma outra forma de transmitir o evangelho. Mas ele usava poesias e poetas gregos. Então ele usava analogias, metáforas gregas para que o evangelho entrasse no coração dos gregos. Né? Paulo soube fazer o ponto de sem necessariamente elogiar a cultura. Então, necessariamente ele não estava elogiando os deuses gregos ou dizendo esse Areópago é o lugar onde os deuses estão me abençoando para eu falar de Cristo para vocês. Não, de maneira nenhuma. Mas a palavra religiosos foi propositalmente indefinida em termos de valor. Né? Então, essa questão da religião, Paulo ele conseguiu trabalhar bem para permear todos esses ambientes. Tá? Falando um pouquinho da formação da nossa cosmovisão cristã.
2 Timóteo 3,16 diz assim: toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,17, Paulo também diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui eu quero parar para falar sobre duas expressões nesses dois versículos. A primeira está ali em 2 Timóteo 3,16, fala útil para o ensino, tá? Guarda essa palavra, ensino. E no segundo versículo, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra, toda boa obra. O que seria essa boa obra? Então, se você olhar para o sentido da palavra, esse ensino que Paulo estava dizendo, e isso os historiadores e até os teólogos, né, que estudam mais a fundo essa questão de línguas, vão dizer que esse ensino ele não era só o ensino do evangelho, mas o ensino, mas todas as atividades, sejam elas eclesiásticas ou para-eclesiásticas. Um exemplo, nós temos aqui na nossa igreja o ministério de dança, né? Então as moças fazem lá as suas ensaios, enfim, outras atividades, mas esse é um ministério para-eclesiástico, que ele é um ministério que não é o ministério da palavra, ou da pregação, ou da oração, mas ele é um ministério auxiliar a todo esse evangelho que está sendo pregado, certo? Então, o útil para o ensino também entraria aí. Nós precisamos que esse ministério de dança cristã seja útil para ensinar as componentes e fazer com que a dança seja visível para a graça comum, para aquele que olha de fora e pensa assim, não é um bando de menina louca lá que ficam rodopiando, você entendeu? Mas que para a igreja transmita a expressão da glória de Deus. Então, para alguém que não é cristão, vai entrar no nosso templo, ali, né, no templo da igreja, na construção, no prédio, vai olhar as meninas dançando e vai dizer assim, nossa, que legal, uma expressão artística. Ok. E nós sabemos que aquela expressão artística tem um cunho e um fundo de glorificar a Deus. Então, ok também. Esse ensino que Paulo está dizendo ali em 2 Timóteo é justamente isso. Não é um ensino apenas da Escritura, mas todo tipo de ensino que no final tem a Escritura também como finalidade, né? E a toda boa obra, que diz ali em 2 Timóteo 3, no versículo logo depois do 17, ele vai dizer que o homem de Deus seja perfeito e plenamente, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para toda boa obra, para todo e qualquer propósito para o qual, né, ele se dispõe ali a realizar. Obviamente que o cristão, ou esse homem perfeito que Paulo está dizendo, ele precisa ter o foco dele na glória de Deus, né? E nós sabemos que a glória de Deus é o que seria o crivo para tudo aquilo que nós fazemos. Então, você pode dizer assim, Diogo, mas eu não concordo muito bem, eu acho que essa boa obra é só a pregação do evangelho. Tudo bem, nós podemos discordar nesse sentido, mas nós não podemos discordar no sentido de que tudo aquilo que somos e fazemos é para a glória de Deus, né? Então, essa formação da cosmovisão cristã, ela foi muito ensinada e muito exemplificada pela vida de Paulo, né? Foi um grande homem que nos ensinou muito a esse respeito. Muitas pessoas podem dizer assim, mas será que cosmovisão, todas as pessoas têm uma cosmovisão, né? Será que eu tenho uma cosmovisão? Até então eu nunca tinha parado para pensar nisso e agora por que a gente está falando nesse assunto? E os estudiosos historiadores vão dizer que a cosmovisão, e aí não só na questão no âmbito religioso, mas em outras áreas, a cosmovisão ou ter uma cosmovisão é universal. Todas as pessoas têm uma cosmovisão. Se a pessoa nasceu, ela tem uma cosmovisão. Porque tudo aquilo que vai sendo construído vai fazer parte da cosmovisão dela. O que nós temos hoje, né, é que muitas pessoas não têm a consciência da sua cosmovisão. Por quê? Porque a cosmovisão, como eu falei lá no início, ela não é uma visão individual, intrínseca em mim, que diz respeito só ao que eu entendo no meu íntimo,
mas a cosmovisão é aquilo que é externado. Então, para que as pessoas entendam a minha cosmovisão, elas vão ter que ver a minha vida em outros aspectos, não só fazer um raio-x da minha mente. Por quê? Porque a minha ação no meu dia a dia, no trânsito, na maneira que eu falo com as pessoas, na maneira com que eu me porto com as pessoas ou com um grupo de pessoas, faz parte da minha cosmovisão. Então, a forma que eu ajo faz parte da minha cosmovisão. Por isso que todas as pessoas têm a sua cosmovisão. O que as pessoas não têm é consciência da cosmovisão que têm, né? Então, nós como cristãos temos às vezes uma cosmovisão distorcida porque nós temos uma convicção pessoal dentro de nós que é de um jeito, mas nós agimos muitas vezes de outras maneiras. Então, a nossa cosmovisão ela está totalmente equivocada. Porque se nós temos uma convicção e agimos de maneira diferente, ou existe alguma coisa errada aí. Ou você não se reconhece, ou você se reconhece, mas não está num estado saudável de vida, né, e acaba deturpando aquilo que você tem convicção, ou aquilo que você acha que é a tua cosmovisão não é, né? Isso serve para a conversão. Hoje em igrejas nós temos uma massa de pessoas, né? Eu sempre costumo falar que existe uma igreja dentro da igreja. Por quê? Porque existem pessoas dentro da igreja, e aí não dentro da instituição igreja, mas dentro da igreja de Cristo, que são parte dessa igreja. Mas existem pessoas dentro da instituição igreja no mundo que não estão na igreja de Cristo. É difícil, complexo esse pensamento, né? Mas assim, a igreja que se denomina igreja evangélica, igreja cristã, tem membros. Mas a igreja de Cristo não foi formatada por essas pessoas, ou pelos seres humanos, ou pela história, né? A igreja de Cristo é o reino de Deus, enfim, é uma visão um pouco mais ampla disso. Mas nem todos aqueles que são membros de igrejas evangélicas ou cristãs estão dentro da igreja de Cristo. Então essa é uma forma de cosmovisão. Estou expondo aqui para vocês parte de uma convicção pessoal minha, que pode ou não ser convicção sua, mas faz parte da minha cosmovisão. E a cosmovisão, em resumo, né, é algo pelo qual você vive. Então ela rege a sua vida tanto motivando o seu estilo de vida, ou até você morre por ela. Então você pode viver pela sua cosmovisão até morrer por ela, tanto desgastando-se por tais ideais até entregando a própria vida em sacrifício. E aí nós temos a cosmovisão cristã como isso, quando nós nos convertemos ou nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, ou nós fazemos aquela oração de confissão, fazendo, digamos, aquela confissão pública da atitude, né, de visão que nós estamos tendo nova a partir daquele momento de Jesus ser o nosso Senhor e Salvador, o senhorio de Cristo sobre nós, nós estamos determinando a partir daquele momento que tanto vida ou morte nós estamos ali para entregar em sacrifício. Então nós decidimos sair da condição de escravos para a condição de escravos por amor, mas ainda continuamos escravos, né? O evangelho é louco assim mesmo. Então é muito interessante a visão, a cosmovisão cristã, porque ela determina aspectos muito fortes, né? Aspectos de uma religião, entre aspas, ou uma conduta muito radical. E o que nós vemos hoje no meio, infelizmente, evangélico e em muitos outros lugares, é que existe pouca radicalidade de intenção nas pessoas hoje, né? E aí nós começamos a perguntar, será que existe evangelho aí? Ou que tipo de evangelho está misturado nessas ervas daninhas, né? Temos que tomar bastante cuidado com isso. E aí o Heber Campos Júnior, muito melhor do que todos nós juntos aqui, né, resumiu de uma maneira bonita tudo isso. Então ele falou assim, ó, cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com tal apego
que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e, e as bases para as nossas ações e reações ao que a realidade nos traz. Ou seja, circunstâncias que a gente vive e são expostas à nossa vida, as reações que nós vamos ter em relação a isso também demonstram a nossa cosmovisão, sem, contudo, deixar de ser moldado por fatores externos, que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. Então, claro, aqui ele usa a linguagem acadêmica, linguagem filosófica, linguagem teológica, né, linguagem bíblica, para transmitir esse conceito e definição de cosmovisão ali, né? Um exemplo, né? Eu vou dar mais uma pausazinha para um exemplo. Como que o lidão, ou o lidão, o cristão lida com a questão de morte, por exemplo? Você já deve ter visto e já deve ter conhecido pessoas que eram casadas ou que tinham filhos e as pessoas falecem, né? Ainda mais hoje com essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, então nós vivemos com a realidade de vida e morte todos os dias, infelizmente, né? Como já vivíamos antes, mas agora de uma maneira mais focada, por exemplo, nessa doença. E uma pessoa que perde um ente querido, seja um esposo, esposa, não é fácil, né? Não é algo fácil de lidar, nem algo fácil de superar. Lá na religião e na tradição judaica, eles consideram o luto um tempo muito forte que a pessoa deve realmente viver e conviver com aquilo. Então existe 1 ano, depois 3 anos, e tem toda uma prática de luto que é como se fosse uma prática ritualista, né? E que hoje a gente não tem, e por isso a gente sofre muito, né? Porque hoje muitas pessoas perdem um ente querido e imediatamente, até mesmo no ambiente cristão, a gente acaba adoecendo muita gente, porque a gente quer que as pessoas se recuperem rápido. A gente fala assim, não, mas ele foi com Jesus. Ah, mas ele foi para a glória e vamos fazer festa. Não, querido, né? Vamos respeitar a questão psicológica, física, de história, emocional da pessoa. Porque o luto, ele é um momento a ser vivido. Mas o que eu estou dizendo? Que existem etapas, né, para esse processo. Estou dando o luto como um exemplo, porque é uma realidade que quase, né, boa parte de nós, com exceção ali talvez de crianças, que são uma faixa etária que vive menos o luto, né? Mas a partir do momento que você parte para a idade adulta, você começa a conviver com o luto tão mais, né, aprofundadamente, até o momento que você até às vezes se torna insensível a tais mortes. Mas quando você vê a diferença de uma cosmovisão de um cristão que se diz cristão e de um cristão realmente convertido a Cristo, é quando ele passa por um processo dele e automaticamente ele se desvirtua da sua fé e passa a viver no mundo como se não houvesse amanhã. E aí você para analisar certas coisas. Queridos, eu não estou minimizando e não querendo fazer uma análise psíquica, né? Michele, Cleomar, os outros psicólogos aí. Não estou querendo aqui fazer uma apologia a mimimi, que tudo é mimimi e insensibilidade às pessoas. Nada disso. Mas nós vemos que talvez essa pessoa tivesse uma visão equivocada, ou mesmo que essa pessoa não tivesse tido um encontro real de conversão com Cristo. Por quê? Porque ela estava focada mais no outro do que na própria crença num Deus ilimitado, imutável, soberano, e tudo mais que a gente já falou ali no início da aula. Então você vê como a cosmovisão, ela é um conceito muito importante para nós, porque às vezes nós conseguimos identificar até pela questão de aconselhamento pastoral, pastoreio, se é um caso, por exemplo, de pastoreio, ou se é um caso de aconselhamento pastoral, ou se é um caso de encaminhar um psiquiatra, ou se é o caso de encaminhar um psicólogo. Por quê? Porque a gente começa a ver indícios do não nascimento nas pessoas, no não novo nascimento nas pessoas.
E aí nós paramos para pensar e usamos, assim como Paulo, dessa maneira inteligente de moldar o evangelho e transferir as responsabilidades para cada setor, né? Então nós não podemos ser ingênuos de que hoje, no século que nós vivemos, tudo se resolve abrindo a Bíblia e colocando o dedo ali, né? Ou mesmo através de uma oração ali e com um poder místico daquilo. Nós cremos num Deus 100% poderoso e em milagres, em paraplégicos andando, né, e tudo mais. Mas quando a pessoa ela tem, por exemplo, essa questão do luto, ou seja, ela não acredita que o luto era algo que ela precisava ou seria exposta. E aí ela perde a fé em Jesus por conta disso. Então isso começa a responder algumas perguntas em relação às situações do dia a dia que nós vivemos, né? E esses processos fazem parte do ser humano e dos seres humanos. A cosmovisão, se nós podemos também colocar um conceito como uma imagem, né? E eu gosto bastante de imagem porque ela reflete bastante aquilo que para nós gravarmos mesmo um conceito, né? Tem uma imagem aí que vai aparecer para você, que é um iceberg, né? Você vai lembrar do Titanic. Então, tem lá o que nós dizemos ser está acima da água, certo? Mas a nossa conduta é um monstro que está ali abaixo, que faz derrubar qualquer navio, né? Então, assim, o que nós dizemos ser não é a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão talvez fosse a soma de tudo isso, né? A nossa conduta mais o que nós dizemos ser. Mas o que nós dizemos ser não é a nossa cosmovisão, tá bom? E Paul Wilbert, não é o Rodrigo Wilbert lá da GNT não, tá? É Paul Wilbert, não sei se a pronúncia é certa. Mas ele disse assim, ó, sobre a cosmovisão cristã. Nós precisamos retornar a uma visão bíblica de transformação, a qual é tanto um ponto quanto um processo. Essa transformação tem simples começos. Por exemplo, uma pessoa pode se voltar aonde ela estiver, para onde ela estiver, mas consequências radicais para a vida toda. Então não é simplesmente um assentimento mental a um conjunto de crenças metafísicas, nem é somente um sentimento positivo com relação a Deus, não é ser um simpatizante cristão. Olha, não, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu acho tão bonita aquela pregação que o pastor tal faz, né? Não. Em contrapartida, essa transformação envolve entrar em uma vida de discipulado e obediência em cada área do nosso ser e no decorrer de toda a história de nossas vidas. E aí por isso que eu falei antes em relação a esse exemplo do luto e a gente começar a identificar se a pessoa realmente tem esse sinal de novo nascimento, porque aqui o Wilbert vai falar exatamente sobre isso, que é um processo de transformação. A cosmovisão cristã ela é um processo de transformação na vida da pessoa. Então não é apenas um pensamento, não é apenas uma filosofia, não é apenas uma forma de enxergar um contexto ou um mundo todo, né? Mas, por isso que a gente fala lá, né? Se a gente pegar ao pé da letra a tradução do Wenchental lá, né? Que eu acho que é essa a palavra, que é do conceito alemão, a gente não vai ter talvez a expressão visão de mundo não é a melhor expressão para cosmovisão, né? Porque a cosmovisão tem essa questão externa e interna a ser aprofundada e tem esse processo, né? Então é sim o momento onde você tem a decisão em Cristo, mas essa decisão precisa gerar processos radicais e consequências radicais ao longo de toda a sua vida, né? E aí nós temos, dentro ainda da cosmovisão, você vê como o ser humano é um bicho triste.
Porque dentro da cosmovisão cristã, nós podemos encontrar dois tipos ou duas principais visões distorcidas de como é ser cristão. Que é o perigo ou de um lado do legalismo, você já ouviu falar bastante dessa palavra, legalismo, dentro da igreja, das igrejas, principalmente as mais tradicionais, fala assim, ah não, aquele povo lá é tudo religioso, hipócrita, fariseu, são tudo uns legalistas. E por outro lado, você vai ter que tomar muito cuidado com o mundanismo, que é um outro extremo, né? São as igrejas inclusivas, são as igrejas que vendem, as igrejas, né? Não vou começar a dar rótulos aqui, mas é um outro tipo de visão, entre aspas, cristã, que vai para um outro extremo, né? Qual que é esse perigo, queridos? Tudo é, eu digo assim, né? Costumo dizer que tudo que a gente tem dificuldade em entender é porque a gente falta interpretação de texto para as pessoas, principalmente hoje, né? Que a gente vive num mundo onde você manda um WhatsApp para a pessoa, uma frase, ela só lê a primeira e a última palavra e não lê o miolo. E daí ela vai te perguntar 30 vezes a mesma coisa. E você vai ter que ter essa paciência, né, de responder, responder, responder. Mas por quê? Porque nós estamos cada dia mais acostumados com absorver informações, mas não transformar aquelas informações no conhecimento, na inteligência em si, né? Então, hoje nós temos um problema porque a gente vê essa palavra mundo com os olhos, com a lente evangélica, né? Então, quando a gente fala em atividades seculares, né, que são atividades extra-eclesiásticas, extra-igreja, nós entendemos que essas atividades são do mundo. É uma atividade do mundo, vem direto do fundo do inferno. Já vem com cheirinho de enxofre e a fumacinha subindo, né? Então nós temos essa visão de que uma atividade secular é uma atividade mundana. Então quanto mais longe da atividade mundana eu estiver, mais santo eu vou estar. Ou quanto mais longe da atividade secular, mundana eu estiver, mais próximo de Deus eu vou estar, né? Daí eu pergunto por que Deus criou o mundo para esse bando de gente mundana, secularizada, né? Por que Deus criou um mundo para nós estarmos no mundo, sendo que ele diz para nós nos afastarmos do mundo? Então é muito engraçado, né? Um Deus meio piadista. Mas essas duas visões distorcidas vão ter aqueles evangélicos que são mais piedosos, pietistas, né, que a gente chama, que eles vão mergulhar nas atividades eclesiásticas. Vão ser aqueles caras do ativismo. Então, quanto mais dias tiver na igreja, se ele puder ficar com o notebook dele trabalhando de manhã na igreja, almoçar com o pastor, à tarde passar na casa do presbítero, à noite tomar o café da tarde com o diácono, e de madrugada ir fazer a vigília de oração com o evangelista, esse cara está cada vez mais perto de Deus, né? Então é um extremo. São esses evangélicos mais pietistas. Mas existem a outra camada extrema, que são os evangélicos mais progressistas. Esses caras dizem assim: não, a igreja não é templo, não é quatro paredes. A igreja é você lá pregar na Rua 15. A igreja é isso aqui, vamos entregar sopa e vamos isso e vamos aquilo. Vamos tatuar, as meninas têm que raspar o cabelo, porque agora nós temos que falar a linguagem jovem. Então é esse tipo de evangélico progressista, que ele desmerece ou ele desfaz aquele conceito tradicional de igreja de quatro paredes, de templo, para ser uma igreja totalmente fora das quatro paredes, uma igreja totalmente destransformalizada, mundanificada, né? Engraçado que a gente vê em relação a mundo dois conceitos bem interessantes. Olha essa frase, né? Essa frasezinha são duas, na verdade, né? Nós precisamos viver, em vez de nós precisarmos viver contra o mundo, por que nós não vivemos para o mundo? Vê se você entende a diferença. Na primeira sentença a gente está
vivendo contra o mundo, que é um paradoxo ali, um paradigma em relação a essa visão mais evangeliquez, né? Ou seja, você está no mundo, fulano foi para o mundo, não sei o que, no mundo. Então tem aquela visão de taxativa. Ou seja, eu sou um ET, eu vivo fora do mundo, né? Eu vivo numa bolha interplanetária chamada meu mundo, né? Eu mesmo e Deus mesmo, e Irene. E eu vivo contra o mundo, contra o sistema. Mas se nós mudarmos, né, essa chave para uma vivência para o mundo, é bem aquilo que Paulo nos ensinou. Nós vamos estar vivendo para aqueles que precisam ser alcançados. Eu vivo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Então Paulo ele foi mestre nisso, né? Ele nos mostrou que em vez de viver contra o mundo, eu posso utilizar ferramentas que não vão destruir a minha cosmovisão cristã para construir o evangelho e viver para o mundo, ou seja, para atingir aqueles que precisam ser alcançados, né? Isso é muito legal mesmo. Pessoal, estou falando bastante, daqui a pouquinho aí vamos abrir para as perguntas, dá uma esticadinha aí. Ai, 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 que beleza. Aí, vamos lá. Só de dar uma respiradinha, né? Já faz toda a diferença. Então nós temos essa visão de cosmovisão. Visão de cosmovisão foi feio, né? Mas nós temos essa cosmovisão cristã desse meio evangélico que vem à igreja como um oásis, ou seja, eu vivo no mundo, porém se eu pudesse eu não eu exterminava todos os pecadores ao meu redor e eu viveria nessa bolha, né? E aí foi o erro, e é o erro ainda de muitos cristãos, que se tornam monásticos, né? Eles vivem reais monastérios evangélicos, ou seja, igrejas ou religiões onde eles só se congruem, só congregam com pessoas iguais a eles mesmos, né? Então é um terreno muito fértil para seitas ou aquelas religiões onde você vê que as pessoas só se relacionam com as pessoas da mesma igreja, né? E aí, queridos, em todos os âmbitos, né? Eu estou falando isso aqui. Não só no cristianismo, mas em outras religiões. Mas, falando mais do cristianismo, surgem também, em nome de Cristo, aqueles pensamentos de acepções, né? Quanto à pessoa, jeito de ser, enfim. E vejam, eu não estou fazendo apologia aqui a nada inclusivo, tá? Não estou dizendo que a igreja precisa se moldar a Cristo, não estou dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, me entenda bem, né? Eu estou dizendo que as ferramentas que nós utilizamos, seja no físico, no psíquico, no cultural, precisam ser inteligentemente usadas para o alcance do Evangelho. Então, o Evangelho precisa ser alcançado com inteligência nos nossos dias. Nós não podemos mais achar que uma vigília de 6 horas vai atingir mais as pessoas do que uma outra ferramenta. Por quê? Porque é bom orar 6 horas, mas muitas vezes aquelas 6 horas que a gente passava orando lá nos anos 90, 5 horas era dormindo. Então, na verdade, você orava só 1 hora. Então, agora você pode otimizar o teu tempo, orar 1 ou 2 horas ali, entendeu? E fazer outras coisas de maneira mais inteligente. Então, esse pensamento de cosmovisão deturpada, cristã, também traz essa questão de fugir do mundo, né? E de um ativismo desenfreado religioso, ou seja, quanto mais eu estiver na igreja ou com pessoas da igreja, ou na igreja, no templo, com o pastor, com fulano, na sala do presbitério, na sala da reunião tal, mais santo eu vou ficar. E esse é um pensamento que não tem nada a ver com Jesus, né? Porque a gente vai ver Jesus uma hora estava lá na casa do cara que os crentes queriam matar ele, outra hora estava lá dando a mão para Maria, enfim, né? Então a gente vê um Jesus muito mais inteligente do que muito crente hoje em dia, infelizmente, por causa dessa deturpação da cosmovisão.
tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo de Daniel. Como eu falei, essa disciplina são 3 aulas só, tem que correr bastante. Eu tive que pegar um monte de conteúdo e trazer bem pinceladinho para vocês. Mas a ideia é hoje a gente fazer a introdução à cosmovisão cristã e nas outras 2 aulas a gente caminhar por as 4 grandes verdades da cosmovisão cristã. Tá? Não vou falar qual é, vocês já sabem, alguns já sabem, já desconfiam, mas são as 4 grandes verdades da cosmovisão cristã. Tá? Então não perca a próxima aula, aí já estou dando spoiler, fique ligado, né? Toma um cafezinho, chazinho, traz o caderninho ou notebook e vai anotando lá. Então o exemplo de Daniel e os outros 3 jovens nos mostra muito eficazmente o que é uma cosmovisão cristã. Então ali no livro de Daniel, né, para a gente começar, eram 4 jovens judeus, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o contexto histórico deles é que Deus entregou eles à sorte, né, de Nabucodonosor e da Babilônia. Então, além dessa questão de entregar, deles ter sido levado, né, a esse tempo lá na Babilônia, Deus ele entregou à sorte todos os despojos, todos os utensílios do povo, tudo aquilo que era mais importante para o povo, né, se tornou a vergonha de Judá, né, que a gente chama e conhece na história de Daniel. Então, além de ter sido levado tudo isso lá para a Babilônia, para o reinado de Nabucodonosor, ainda foram levados todos os filhos de Judá para serem escravos lá na Babilônia. E aí começa a história desses 4 meninos. Por que eu vou falar 4 meninos? Porque, segundo os historiadores e até os pesquisadores, eles tinham em torno de 15 anos de idade. E aí você vai pensar assim, nossa, eram meninos mesmo, né? Não tinham de nada. Mas eu vou dizer para vocês que os meninos de 15 anos daquela época são melhores do que muitos homens de 40 de hoje. Tá? Então eles já eram homens assim em relação à honra, a princípios, a várias coisas que hoje a gente vê os camaradas marmanjos lá com 50 não quer sair da casa da mãe, né? Então toma vergonha dessa cara, né? E eles tinham 15 anos, passaram 3 anos por uma imersão na cultura babilônica, porque qual que era o sentido ali do reinado, né, da questão de Nabucodonosor, é que aqueles 3 jovens não eram jovens ao léu ali que foram pegados, não, dê esse aqui, mais moreninho, é branquinho e tal. Não. Eles eram jovens super experimentados, eram jovens super sábios, eram jovens com QI, né, mais de 158 lá para cima. E até o autor do livro ele fala, né, achei bem interessante a analogia que ele usou, eram 3 prodígios que receberam uma bolsa de estudos integral na Universidade Federal da Babilônia, né? Então, assim, um aspecto significativo para eles é que para o judeu o nome ele é muito mais valioso do que hoje em dia. Para nós, a cultura ocidental e até mesmo brasileira hoje, né? Hoje a gente vê a novela, tem lá o Gael. Daí qual que vai ser o nome mais colocado em bebês no 2022? Gael. Nada contra os Gaéis, tá? Não tô aqui para falar de nome. Mas, por exemplo, podia ser Vitor, né? Ah, Vitor é um nome bonito. No outro ano, todos os bebês são Vitor, né? Vamos ver lá, para não ficar tão feio para os gaéis, né? Os Enzos, né? Um dia é Enzo, daí no... tá na novela, virou pop. E aí todos os pais colocam os nomes dos filhos. Na época da cultura judaica, o nome ele significava muito mais do que só a maneira com que as pessoas chamavam, mas falava um pouco da história de vida, falava sobre a ancestralidade daquela pessoa, né, de onde ela vinha, quais eram os conceitos familiares. Então tudo isso era trazido junto com o nome. E a primeira mudança que eles tiveram, né, esses jovens de 15 anos que passaram, foi por uma mudança significativa no aspecto íntimo do nome e como eles se reconheciam para aquela sociedade, né? Então eles tiveram que ter um nome caldeu.
né? O Sadraque lá, Mesaque e Abednego, que a gente conhece. É, e aí, enfim, tantos outros nomes judeus que a gente vê na Bíblia, né, sendo mudados, e a gente vê lá, né, Jacó e Israel, e tantas mudanças, e tantas outras histórias onde a gente vê mudança de nomes. Mas aqui para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a gente vê esse aspecto significativo e trazendo para os dias de hoje, digamos assim, tá? Vamos trazer para o aspecto brasileiro aqui. É como se a gente pegasse uma Esther, uma menina de 15 anos, nascida em lar cristão, pentecostal, penteca da Assembleia, sapatinho de fogo, e ela fosse levada lá para Bolívia, por exemplo, ou lá para a Bahia. Né? Não vamos ir tão longe, né? Saiu aqui do sul do país e foi levada lá para a Bahia. E aí lá na Bahia, por ela estar fazendo essa missão transcultural, ela não pode mais ser chamada de Esther, porque lá todas as Estéres são prostitutas ou mulheres da vida, por exemplo. E aí, para ela ser conhecida culturalmente lá na Bahia e tudo mais, e ficar mais legal, assim, o nome dela, eles mudaram o nome de Esther para Iemanjá, certo? Então é mais ou menos esse choque que então você levou agora ouvindo a palavra Iemanjá numa aula cristã. É isso mesmo. Mas talvez fosse mais ou menos isso que aconteceu com aqueles jovens ali. Então foi o primeiro romper, né, de Daniel ali e dos jovens. E aí quando a gente vê em relação, depois ao decorrer das outras duas aulas, nós vamos ver bastante aspectos sobre a vida desses jovens, principalmente sobre a vida de Daniel. Mas voltando um pouquinho nessa questão de contexto evangélico, né? Quando Jesus ele falou sobre amar a Deus, lá em Lucas 10, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, né, de todo o nosso coração, tal, tal, tal. E todo esse entendimento, ele está despertando algo em nós que aquele anti-intelectualismo evangélico nos privou. Por que é o anti-intelectualismo evangélico? Eu estou falando de um evangélico mais recente, inclusive brasileiro. Houve uma época que fazer faculdade, ou ir para a faculdade, não, você está indo para o mundo, você está se misturando com o mundo. Hoje em dia essa visão é um pouquinho mais debatida e conhecida, né, no meio cristão, mas em uma época nós fomos filhos dessa herança, né? Até um pouco antes da minha geração, por exemplo, primeiro que fazer faculdade não era acesso de muita gente, mas houve essa questão dessa onda de anti-intelectualismo, ou seja, você precisa deixar totalmente, né, o estudo ou a razão de lado para servir a Deus somente com a fé, pela fé e uma fé irresponsável, né? Então ali em Lucas 10, quando fala de todo o entendimento, ele está falando de todo o coração que diz respeito ao centro da vontade, que a gente já falou lá, o coração sendo enganoso, mas quando a gente toca em relação à mente e coração num novo convertido, nós estamos falando de intenção, né, do coração de Deus em nós, e do entendimento, é a razão sendo o fator decisório para aquela prática cristã. Então nós precisamos sim da mente e do coração, né, para fazer com que tudo isso funcione perfeitamente. E nós vivemos hoje, como eu já falei anteriormente, num tempo qual o amor é descrito de uma forma romântica. Né? Nós precisamos aprender como amar com a mente e fazer isso a parte da nossa dedicação ao Senhor. Nós entendemos a relação entre coração e amor, entre alma e amor, e até de amar com toda a força. Porém, para nós parece estranho amar com a mente. Né? E é isso que esse anti-intelectualismo evangélico nos trouxe. Nos trouxe grandes feitos, milagres, né, manifestações e até esse movimento, né, evangélico anti-intelectualista bateu muito na fé e trouxe muito crescimento para a igreja como um todo. Mas por outro lado, ele nos trouxe esse gap, né, essa falta de amar com todo a nossa mente, ou seja, nós precisamos decidir, e aí já fazendo
um merchan da nossa denominação. Nós precisamos ser cristãos decididos. E não se decide na emoção, se decide na mente, né? Então nós decidimos amar a Deus com toda a força. Ou declarações, por exemplo, eu te amo com toda a minha inteligência. Você não vai fazer uma declaração dessa para tua mulher ou para tua mãe no Dia das Mães. Eu te amo com todo o meu raciocínio, né? Eu acho que ela não vai ficar tão empolgada e tão bem amada como você dizer assim, eu te amo com todo o meu coração. Mas nós amamos com o nosso intelecto o tempo todo. O tempo todo nós estamos amando com a nossa mente. Nós olhamos um carro e nós estamos amando ele com a nossa mente, porque a gente olha aquele carro na vitrine, né, principalmente os homens, as mulheres também, né, que gostam de carro, passa ali, por exemplo, na Padre Germano Maier, agora tem aquela nova concessionária da Audi, que os Audi ficam iluminados à noite. Passei esses dias ali, à noite, eu não tinha reparado ainda, e os Audis ficam todos com os faróis de LED acesos à noite e tal, assim, né? Então é um espetáculo, né, aquela concessionária. Então você passou ali, olhou o carro, chegou em casa, você fica pensando, né, imaginando aquele carro, daqui a pouco você vai na internet, vem um anúncio daquele carro para você, enfim. Então, em todo o tempo nós estamos amando com a nossa mente. Por isso nós precisamos ser intencionais também no cristianismo, né? E aí também tomar cuidado, porque nós somos moldados pela nossa cultura e a nossa educação. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura sincrética, ou seja, que ela aceita muito bem, muito fácil o sincretismo, né? No candomblé, eles usam muito sal grosso, a rosa, elementos religiosos para suas manifestações lá religiosas e cultos. Mas existem igrejas evangélicas que usam sal grosso, usam rosa, entendeu? Não estou querendo fazer nenhuma analogia, tá? Você, quem tem ouvidos, ouça. Estou brincando, que o Espírito está dizendo à igreja. Mas assim, a cultura brasileira é muito sincrética. Então ela aceita muito fácil elementos de outras religiões, né? A cultura religiosa, estou dizendo, né? E nós toleramos muito o pecado ao nosso redor. Porém, quando os padrões impostos do externo para o interno começam a mudar a nossa mentalidade, um botão de alerta precisa ser acionado. Então, eu e você, como cristãos, nós podemos enxergar todas essas questões, como Paulo fez, mas nós não podemos nos moldar a isso, ou nos render a esse tipo de concessão de mentalidade. Né? Nós precisamos estar firmes naquilo que é a nossa crença. Conformar-se com esse século que a gente lê, ouve e estuda bastante lá em Romanos 12, não se refere somente a atos ou pecados grotescos, por exemplo, adultério, homicídio, que nós podemos cometer, mas envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança de cosmovisão. Então, aquele exemplo que eu dei do luto, ou o exemplo de um evangélico que vai se benzer, ou de um evangélico que lê horóscopo, entendeu? São nuances até então pequenas, assim, no meio evangélico brasileiro, mas que depõem contra totalmente a nossa cosmovisão cristã. E aí nós podemos olhar para isso e dizer, será que esse novo nascimento realmente aconteceu, né, nesse camarada? Porque o camarada é esquisito. Né? Se diz crente, mas faz isso. Né? Se diz cristão, mas vai ali. Então, um crente pode pregar numa boate, numa boate, né, de mulheres lá e tal, sensuais? Pode, querido, mas será que a gente deve ir até uma boate para pregar lá? Entende? Então, assim, né? É isso aí. E também existe uma cosmovisão mundana, e esse mundanismo que vai permeando as nossas realidades secularizadas. Faculdade, trabalho. Você já ouviu uma desculpa assim de um crente, tá? Ele vai na igreja, ele é uma bênção, ele é cara top. Mas ele diz assim para o pastor, ó, pastor, eu não posso mais participar das atividades da igreja,
Não é aquele cara que vai, não é o oposto lá do ativismo, tá? Não é isso. Mas ele diz assim, pastor, eu preciso conquistar o melhor para minha família. O melhor para minha família, porque eu quero conquistar aquilo que os meus pais não conseguiram me dar. Então eu estou em busca do melhor para minha família. Só que esse melhor para minha família, você já reparou que é uma expressão utilizada só por aquilo que é calculado pela calculadora? Então, geralmente, o cara costuma trabalhar demais, pensando no melhor para sua família, quando na verdade se referem a coisas que o dinheiro pode comprar. Porque ele quer dar para o filho dele um skate novo, porque ele quer dar para o filho um iPhone novo, porque ele quer dar para a mulher um anel novo. Você entende? Então, assim, qual que é a cosmovisão desse camarada? Ele entende, na escala de visão dele cristã, que o trabalho, que o dinheiro está acima daquilo que ele quer como primordial, ou seja, o dinheiro é o próprio Deus dele, certo? Então é estranho a gente pensar assim, né? E pode parecer até um discurso de meritocracia. Não, mas nós precisamos conquistar, nós precisamos. Mas será que isso faz parte do cerne daquilo que nós cremos ou não? Porque a criação, queridos, e aí quando eu falo criação, não estou falando só de tudo que foi criado por Deus. Isso eu aprendi nesse livro, lendo isso, e depois eu fiquei pensando, poxa vida, eu não tinha essa concepção de criação. Era para mim bem diferente. A minha concepção de criação era o coelhinho, a vaquinha, não sei o quê, a árvore, a praia, a cachoeira, tudo muito bom. A gente gosta da criação de Deus, né, de maneira natural. Mas a criação é tudo aquilo que é uma estrutura para nós. Então veja, hoje nós podemos chamar essa estrutura aqui de estúdio, de igreja, de quatro paredes, como uma criação. Porque Deus, ele deu condições para que o homem construísse tudo isso. Então isso também faz parte da criação, entende? Isso não é uma obra do maligno, os tijolos sendo empilhados e cimentados. Não. Deus ele deu condição para que o homem transformasse aquela criação original em natura, em algo industrializado, e se transformasse num prédio. Isso tudo é estrutura e a estrutura é muito boa. E o problema não é a estrutura, isso o DH sempre fala, né, o nosso pastor, que o problema não é a estrutura, mas o nosso mau uso ou o direcionamento que a gente dá para a estrutura. Um pai de família que se revela muitas vezes falando assim, não, eu não posso porque eu preciso dar o melhor para a minha família, ele, muitas vezes ele está nutrindo um Deus dentro dele que se chama orgulho. Ele não quer admitir, mas isso que ele está nutrindo, o Deus que ele está crendo é o orgulho. Porque ele quer ter bens para o quê? Para mostrar para as pessoas que os filhos tiveram uma melhor condição que ele. Ou para mesmo saciar a satisfação do filho. Mas em que crença é essa? Que a satisfação do filho é maior do que a tua fé em Deus. Ou a satisfação de dar satisfação a Deus. Então, uma cosmovisão equivocada. Por isso nós precisamos sempre voltar os olhos para aquilo que é bíblico, né? E que a nossa cosmovisão seja sempre uma cosmovisão cristã saudável, né? Então aí apareceu uma imagem, né, daquilo que a gente estava falando sobre ser moldado pela cultura e pela educação, e até nem falei. Comecei a falar lá sobre cultura brasileira e pouco divaguei aqui. Mas cuidar pela cultura e pela educação para nós sermos como Paulo, porque muitas coisas que existem numa cultura, por exemplo, na cultura brasileira em relação à educação, que não é uma cultura saudável cristã para os nossos filhos, mas que educacionalmente é bem posicionada e bem vista secularmente. Então são conceitos secularizados, que são conceitos humanos, para a educação, por exemplo, que para nós cristãos não condiz, né? Então nós precisamos ficar atentos para formar novos filhos que sejam também discípulos, com a mesma cosmovisão de seus pais, e não a cosmovisão da academia ou da escola, que prega algo que muitas vezes é diferente daquilo que nós vivemos, né? E aqui falando um pouquinho de sagrado e profano. Quando nós vivemos o evangelho integral, né, a pessoa se sentindo integral
como a gente tem falado aqui, não existe essa questão de sagrado e profano. Eu não vou, né, passar na frente daquele lugar porque é profano, né? Por exemplo, eu vou para a Aparecida do Norte, mas eu não vou nem passar na frente daquela catedral. Deus me livre, né? Porque é algo católico, é algo, enfim, do demônio. Então, não, você pode ir lá, você pode ver a arquitetura do lugar, ver que é bonito, sei lá, né? Eu nunca tive lá, mas em algum momento eu posso passar por Aparecida do Norte e ir lá, conhecer a igreja, dentro da igreja, sei lá. Mas também, querido, nós precisamos entender que o mundo, ele não deve ser apenas profano. Porque os dias que nós estamos vivendo hoje são dias em que aquilo que seria profano, que não tem esse sagrado e profano, mas o mundo está totalmente profano. Então nós precisamos cuidar, né? Porque nós estamos nesse sistema chamado mundo, nesse sistema de crenças e questão física mesmo, vivendo nessa carne e osso como humanos, mas nós não devemos ser profanos. O mundo não é nem profano e nem sagrado, mas nós, cristãos, não precisamos. E o mundo em que nós vivemos não precisa ser apenas profano. Por que eu digo isso? Porque hoje ou existe aquele extremo de achar que tudo, né, é pecado, que é o legalista, ou existe o outro extremo de achar que nada é pecado. E aí a gente não vai trabalhar com uma tabelinha dizendo assim, esse é pecado, aquele não é pecado, esse é pecado, aquele... Não, não é isso. Mas nós não podemos descuidar daquilo que é o nosso principal maneira de acreditar e viver, que é o cristianismo. A nossa vida integral deve mudar integralmente quem somos e o universo que nos rodeia. E aí, mais uma vez eu bato numa tecla. Cristão que não muda, tome cuidado com ele. Cristão que sempre tem o mesmo comportamento, não em relação a princípios, mas aquela pessoa sabe, não, esse aí não adianta, que ele sempre foi assim, né? Porque nós precisamos nos renovar, né, pelo Evangelho. E o Evangelho nos renova. Então nós precisamos renovar as nossas vidas e também aquilo que nos cerca, aquilo que nos rodeia, né, para nós sermos cristãos integrais. E mais do que integrais, sermos como Paulo, intencionais. A gente vive hoje um evangelho onde o pessoal é muito legal. É eu com Deus, né? O negócio é eu e Deus. Isso é muito bom. Mas você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional nos seus relacionamentos. Você precisa ser intencional nas coisas que você faz, por exemplo. Muita gente perde tempo, né? Vai lá, faz um curso. Mas por que está? Não sei. Entendeu? Porque dá dinheiro, porque alguém disse que está na onda aí de ganhar. Então, assim, as nossas vidas não podem ser baseadas nem nas atividades secularizadas, quanto nas atividades eclesiásticas, digamos assim, de maneira não intencional. Nós precisamos ser intencionais. Quem não vive de maneira intencional é o Zeca Pagodinho, né? E leva eu. Paulo usou a sabedoria para intervir em seu contexto social. Isso redundou num legado cristão que é seguido até os dias de hoje. Estou falando bastante sobre Paulo ali, porque os textos que a gente leu são cartas dele, né, a outras igrejas e outros cristãos da época, mas redundou no legado, um legado que a gente vive até hoje, né? Paulo, ele trouxe esse legado para nós. E para finalizar, antes do nosso amigo Félix começar as perguntas, sem perguntas difíceis, Félix, hoje, por favor, eu vou dar uma pincelada sobre modernidade líquida, tá? Não é um assunto cristão, eu trouxe ele de propósito, porque ele é um filósofo, né, que faleceu agora em 2000 e pouco, ele é de 1927, eu acho. Ele é suíço. Zygmunt Bauman, o nome dele. E eu não sei se já ouviu falar sobre modernidade líquida, vida líquida, enfim. Mas o que ele dizia naquilo que ele estudou? Ele dizia que existia um tempo onde a modernidade, né, a modernidade desses últimos séculos para cá,
que a gente chama de modernismo ou pós-modernismo, ou, enfim, o tempo que a gente vive agora, desde ali de 200 anos atrás para cá, né? O modernismo em relação... Não, amadorismo, mano. Eu segurei até onde eu podia. Segura isso aí pra próxima aula, que Segura. isso não pode ser feito lá. Tá bom, Depois eu te explico, tá bom. tá bom? Maravilha. Isso é muito sério. Entender isso aí, tá bom? Beleza. Amém. Então, queridos, na próxima aula a gente vê um pouquinho de coisas, tá? E aí a gente vai entrar dentro daquelas 4 realidades cristãs da cosmovisão cristã, tá? Então, prepara aí teu coração que a próxima aula a gente vai ter essas 4 linhas, tá? E agora o Félix vai me trazer as perguntas e respostas aí para a gente poder tentar, eu disse tentar, responder. Não estou ouvindo vocês. Vamos lá. Félix. Fala, Diogo. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Vamos lá. Beleza. A primeira é assim, ó. Pessoas que se dizem agnósticas, que tipo de coisa é essa? Então, eu não sou especialista em agnosticismo, assim, mas dentro daquele quadrinho que a gente leu lá no início, né? Então, a agnóstico, na verdade, ela acredita ali, ó, que Deus existe. Ela não sabe se Deus existe. Um resumo bem básico do que seria um agnóstico, né? Mas se Deus existe ali, ó, se ele pode ser conhecido pessoalmente, é uma outra linha do agnosticismo. Porque lembra que a gente foi percorrendo ali os quadradinhos. O Adriano depois pode. Bom, você tem lá, depois eu vou postar esse quadro lá para você também. Mas vai até a pessoa assim, tem uma certa dúvida de que Deus existe, mas ele não reconhece que Deus possa ser conhecido pessoalmente por alguém. Né? Então, essas duas principais conceitos. Ou ele não se importa, não sabe se existe, e aí ele não prefere não dizer nada, nem que acredita e nem que não acredita, né? E a questão de se Deus ele pode ser conhecido pessoalmente. Ele diz que não, né? Então, aí ele se torna um agnóstico, tá bom? Tem vários outros formatos ali, né? Por exemplo, se ele é ateísta, muita gente confunde ateísta com agnóstico, né? Qual que seria a diferença ali? Ó? Que existe um sentido que pode ser encontrado no mundo. Um ateísta que acredita que existe um sentido que pode ser encontrado no mundo, ele é um agnóstico, né? Não, desculpa. Não sabe se existe um sentido que pode ser encontrado no mundo. Então ele é um agnóstico. Esse quadrinho é um pouco confuso porque ele vai de acordo com conceitos filosóficos, né? Mas assim, eu não sou profundo estudioso de religiões e nem de linhas é, de crença, né? Ou não crença. Então eu trouxe só a nossa visão cristão teísta, né? Mas existe o agnóstico, existe o humanista, existe o naturalista, relativista, politeísta, panteísta e todos os istas lá da lista. Vamos lá, Félix, mais uma? A segunda é que quando você falou sobre empatia e simpatia ali e tal, aí a pessoa colocou assim, empatia. Podemos entender emocionalmente o pecador. Simpatia. Não podemos ter afinidade com o pecado. Seria isso? Eu acredito que quando Paulo ali, ele nem estava lidando, né, o exemplo que eu dei em relação a pecado mesmo, porque quando o evangelho entra, ele fere o pecado, né? Todo o evangelho, realmente sendo o evangelho, ele precisa ferir para depois curar, né? Fez a ferida e a sarará, né? Diz a palavra, porque o evangelho ele vai ferir, né? E depois ele vai vir para como bálsamo. Mas para a gente entender precisa, né, dessa ferida. Então assim, eu acho que nenhum nem outro.
Nós precisamos sim ser empático emocionalmente, mas não com o pecado, mas sim com o pecador. E aí o emocional pode ser totalmente focado na condição humana e não na prática do pecado. Por isso que eu acho que temas muito discutidos hoje, né, questão sexual e outras questões precisam ser levadas muito com cuidado, para que a gente não vá num limite, por exemplo, de uma igreja inclusiva, que seria ter essa questão de afinidade com, né, com essa prática emocional até do pecado, não. Eu acredito que a gente pode tem aqui para uma linha um pouco mais condição humana mesmo, né? Então essa empatia com o ser humano. O problema é que nós temos empatia, temos a tendência a minimizar o pecado para que a pessoa se sinta melhor. E esse é o problema. Porque quando você minimiza o pecado e a consequência do pecado para a pessoa se tornar menor, o que você está enfatizando nesse ensino? De que a pessoa é o centro do evangelho. Então nós estamos indo para uma mensagem antropocêntrica e não uma mensagem cristocêntrica. E aí a gente perde a mão, né, nesse sentido. Aleluia. Diogo, posso... Primeiro, você está certíssimo. E na hora que você ensinava isso, a gente fez uma frase aqui, talvez vá para o livro. Nós temos que ter empatia com o pecador e, ao mesmo tempo, sem ter simpatia com o pecado. Eu acho que o que resolve esse dilema é se manifestar como Cristo, né? João capítulo 1, versículo 14, a encarnação dele diz que ele era cheio de graça e de verdade. Que graça era essa? Uma graça que sentava com o pecador, que comia com o pecador, que tocava o pecador, que não tinha problema nenhum em tomar um suco de cajá, de uva ou graviola com o pecador, mas nunca pecou. Eu acho que quando a gente passa essa linha, e eu acho que tendo uma relação assim, o próprio pecador, ele sabe das coisas. Então, você colocou pontos aí bem chave. Então, eu acho que cheio de graça, 100% graça e 100% verdade. Então, você não precisa negociar a verdade, mas o problema é que uma atitude que não tem empatia, que simplesmente vomita a verdade, ela também só é condenatória, né? Ela não salva. E aí eu termino com o John Wesley, o pai da santidade social, um homem que mudou o comportamento da Inglaterra. Ele dizia assim que uma verdade dita sem amor, sem essa encarnação do amor, é pior do que uma mentira, porque só tem poder de condenar. Então, se a gente tiver uma verdade, como nós temos, mas encarnarmos essa graça nas nossas atitudes, a pessoa fica bem clara que nós temos esse lado que você falou, a empatia com o ser humano, com a humanidade caída, com aquela fragilidade. Mas nós temos, né, a verdade que pode tirar ele daquela condição. Então, muito bom A mesmo. condição Obrigado. humana é o que rege tudo, porque Jesus ele foi. Por que Jesus foi 100% humano lá com aquela mulher? Ele poderia dizer assim, não, você tem lá, né, os seus relacionamentos extra-casamento, ou as suas, né, as aventuras ali amorosas e sexuais, mas tudo bem, entende? Faz o seguinte, fica com esse último e, né, então assim, poderia Toca dar a vida. uma resolvida moralmente ali na situação, mas não foi o que ele fez, e ela não deixou de ser amada na dignidade dela, como mulher, como pessoa, né? Exatamente, encarnando essa realidade teológica, pastoral que anda junto, né, e prática que toca, né, a gente vai conseguir. Parabéns, é isso mesmo. Maravilha. Félix, mais alguém? Aí, aproveitando esse gancho aqui, tem uma bem dentro disso também. Vi muitos crentes destilando ódio pela morte do autor Paulo Gustavo essa semana. Se enquadra na falta de equilíbrio que você falou, que você citou? Eu acho que a gente precisa olhar com dois extremos. Na quinta-feira, acho que quarta-feira passada, que teve, né, a questão da morte e tal. E aí até eu pensei, né, preparando e lendo, assim, até as últimas coisas aqui para colocar na disciplina, eu pensei, será que uso como exemplo? Não sei se vou usar. Mas aí, enfim, surgiu a pergunta, né? Tá na boca do povo, então vamos lá. Mas assim, em relação a essa situação específica,
Eu acho que são aqueles dois extremos, né? Você não pode nem ser o legalista e nem ser aquele que afirma ou reafirma certas atitudes de pecado, né? Se condoler pela uma morte, infelizmente, hoje já é algo fútil, né? Então a gente vê isso em qualquer âmbito. E aquilo que eu falei, conforme a gente vai crescendo, né, na maturidade e até mesmo na idade, a gente vai se acostumando tanto com a morte, com o luto, que a gente vai mesmo desvalorizando certas coisas. Isso não deveria ser assim, né? Porque quando Lázaro morreu, né, a atitude humana ali de Jesus, daquele pequeno versículo da Bíblia, nos mostra assim a carne de Jesus, entre aspas, aflorando ali naquele momento, né? Mas em nenhum momento a gente também viu Jesus reafirmando, né, conceitos que não era a vontade do Pai. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? De não ser nem aquele que vai meter o dedo e dizer, o cara foi pro inferno, tá queimando lá porque tinha esse tipo de atitude pecaminosa, e também o cara que diz assim, não, porque ele era cristão também, entendeu? Então, assim, eu vejo certas, e não sou eu que vou julgar aqui se ele era cristão ou não, por ter uma atitude que nós, no nosso ambiente igreja, consideramos pecaminosa. Mas a gente precisa ficar atento. Show. Respondi sem responder. A outra aqui, assim, entrar em igrejas católicas, ortodoxas. Esses lugares que têm lindas arquiteturas, fotografar e etc. Seria errado? Aí a pessoa complementou assim, eu já fui recriminada. Então, é complicado, né? Eu dei um exemplo na aula porque a minha cosmovisão pessoal diz que não. Mas eu acho que você precisa respeitar a convicção de fé que você tem, né? Existem instituições que, mas assim, eu vejo até um lado um pouco doentio, e aí você tem que saber um pouquinho mais até de história, de religião e de denominações, porque às vezes você acha que certas igrejas são igrejas, na verdade são seitas, são outro tipo de coisa que não se enquadram no ambiente igreja, né? Mas assim, na minha cosmovisão aí, pessoal, Diogo, eu não vejo como nenhum pecado ou nenhuma apologia à idolatria, nem nada disso, né? Senão nós não poderíamos estudar a arte ali depois da era das trevas, enfim, teria que dizer que tudo aquilo é feio, né? E os caras lá esculpiam no mármore que dava para ver até o sangue bombeado na veia. Então não tem como dizer que é feio, né? Assim, minha posição de cosmovisão pessoal. Mas eu acho um pouco doentio algumas pessoas serem privadas de certas coisas. Nas duas outras aulas, eu vou falar um pouquinho sobre ciência, política e arte. São três áreas bem importantes. Não vou entrar a fundo nisso, né? Mas eu vou entrar com exemplos práticos, por exemplo, da minha experiência pessoal que me fizeram desmistificar essas coisas, né? Ô, Diogo, Diogo, Tô ouvindo. só ajudando aí também nessa parte da questão, entra um pouco de cosmovisão, mas eu acho que também Romanos 14, né? Depois quem fez a pergunta pode, ou todos, né? Que Uhum. fala da liberdade cristã. Então, a partir do momento, a gente sabe que teologicamente falando não há nada de errado ou de pecaminoso nisso, né? Mas se ofende o meu irmão, se de repente vai ferir a liberdade, né, de, de, de crença dele, por exemplo, vamos supor, dá um exemplo bem básico, assim, se vai ferir ele, por exemplo, bebida alcoólica, né, eu que entendi um pouquinho mais, abro mão para não feri-lo, né? Então, não vou também ficar tirando um monte de foto e esfregar na cara daquele irmão que acha que entrar numa catedral católica, aí eu estou pecando. Paulo vai tratar isso muito claro em Romanos 14. Aquela velha frase, Sempre os extremos, né? Que é os que. a minha liberdade acaba, e eu sei que não é o caso de quem perguntou, né? Mas é só para a gente entender que aí entra até uma questão de amor, né? O amor é maior
Então, a gente, às vezes, por uma liberdade, não que a gente vai ser um crente 007, mas a gente vai tentando nem entrar em discussões, de repente, né, o irmão? Então, é importante ler Romanos 14, que ele coloca essa linha de amor, né, entre eu e Exatamente. meu irmão. O Dr. Derek está falando aqui que talvez no futuro uma matéria rápida assim de transição pode ser liberdade cristã, né, que vai tratar esses assuntos de bebida Sim, alcoólica, coisas que não necessariamente são pecados, mas sim, talvez se eu cruzar uma linha que ofenda o meu irmão de fé, por isso que sim, você está trazendo algo muito legal que é o equilíbrio, né, que é uma das marcas da nossa igreja, porque se quem anda no equilíbrio não vai, às vezes as pessoas até nos acusam de estar em cima do muro, mas não é esse o caso. É você tentar não ofender o irmão, né? sim. Tá bom? A não ser que seja por algo central do evangelho, né? Exatamente. Então, Romanos 14. Maravilha. Vamos lá. 21 e Show. 58. Félix, fale. Você poderia definir em uma frase as 5 linhas em relação a Deus? Aquela que você citou, né? Teísmo, Em uma frase, resumir panteísmo, as 5. as 5. Ah, é difícil, Cada hein? uma, né? Deixa eu voltar lá e Resumir estudar um cada pouquinho uma. o meu slide. Não, tô brincando. Eu acho que assim, né? Se você olhar o quadro lá, eu deixei só o resumo para vocês. E aqui eu falei um pouco mais, até exemplos de religiões de cada uma das cosmovisões mais conhecidas. São 7, né, que o pessoal considera. Eu trouxe 5, porque também não adianta a gente ficar falando sufixo e prefixo grego e umas linhas hoje são bem tênues em relação às outras. Então essas 5 resumem muito, né? Mas o teísmo é ter um Deus infinito e que existe além do e também no nosso universo, então ele faz parte, né? O deísmo, que Deus está além do universo, mas não faz parte dele, né? Ateísmo, não existe nenhum Deus além do ou no universo, então não existe nada, né? O universo está aí por conta própria e vai terminar por conta própria. Panteísmo, que Deus é todo o universo, tudo Deus é tudo, enfim. E o politeísmo, que seriam muitos deuses, seria o nosso teísmo, só que múltiplo. Existem vários deuses e vários universos e várias coisas. É a maior salada, né? Então seria isso. Das O cinco multiverso, principais, tá, pessoal? 5 principais cosmovisões aí. Mas existem outras. não. E a última, qual a diferença do teísmo e teísmo aberto? Uhum. Teísmo, ou não, deísmo e deísmo aberto? Teísmo. Teísmo com T. Qual a diferença? Isso, E exatamente. deísmo Com com T de D Tiago. aberto. Não, e teísmo com T também. Teísmo Qual a aberto. diferença do teísmo e teísmo aberto? Não sei porque eu não conheço esse conceito de teísmo aberto. Talvez o Deresk ou outra pessoa aí que ajuda dos universitários já ouviu falar sobre teísmo aberto. Ô Diogo, beleza? Tô com o Félix aqui, colocando a cera do ouvido dele no meu. Agora nós somos irmãos de cera agora. Na verdade, quando acho que fizeram essa pergunta do teísmo aberto, se refere a algo que há um tempo atrás ficou muito na moda entre os evangélicos, né? Então você tem aí alguns caras bem conhecidos que abraçaram essa perspectiva chamada de teísmo aberto. Aí o teísmo aberto basicamente seria a ideia de que Deus existe, né? Realmente ele está aí, mas ele é limitado dentro da sua soberania, dentro do seu poder, entendeu? Então o teísmo aberto ele nasce daquela pergunta, né? Se Deus ele é todo poderoso e é amor, por que então ele não faz o que deveria fazer, né? E acaba com o mal no mundo? Então nasce dessas reflexões mais filosóficas, né? Uhum. E alguns líderes, como o Ricardo Gondim, por exemplo, né?
bem famoso no nosso meio, eles abraçaram aí essas ideias e chamaram de teísmo aberto, né? Eles começaram a questionar algumas coisas, principalmente quesitos de a onipotência, né, ou onisciência de Deus, e geralmente vinculando isso à realidade do amor, né? Se Deus tem todo o poder do mundo para acabar com o mal, por que ele não faz? Então significa que ele não tem Ele é tanto poder limitado. assim. Sim. Isso, então eles limitam a condição da deidade, né? Por isso eles tratam de um teísmo aberto, né? Então a deidade, em alguns aspectos, ela está limitada, né? Então tem que ir Não, meus atrás queridos, aqui é aí tudo de outras ilimitado, é fontes, né? igual a Oi, é ilimitado, SMS, WhatsApp, é tudo ilimitado. Tudo ilimitado, né? Então isso é mais ou menos isso aí, né? Então tem que ir lá Maravilha, atrás do obrigado, Ricardo viu? Gondim para... Então, Dioguinho, então não entra. Eles só pegaram o conceito aí, a tua matéria estava explicando o teísmo, uma linha de cosmovisão, e o teísmo aberto está mais ligado a discussões teológicas, de resolver o conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Então, pelo talvez no a gente ovo trabalhe, gospel. talvez a gente, o nosso guetinho, né? Então, talvez seja trabalhado quando for falar de calvinismo, arminianismo, os meios ali que tentam resolver os dois conflitos, né? Sim. Então, foi uma forma de dizer que algumas coisas Deus não sabe, por isso acontece. Então, está aberto no mundo da possibilidade, e aí Deus é quase que pego de surpresa. Por isso que ele não interferiu lá no estupro daquela criança, entendeu? Eles tentam... uma catástrofe acontece porque Deus não sabia. Então, quer dizer, a onipresença e a onipotência dele, de certa forma, é limitada e está Estão aberta falhados. às possibilidades. Tá bom? Então, por isso que não tem... É só os dois termos parecidos, mas são dois ramos diferentes. Maravilha, obrigado aí pela contribuição. Tem Foi, mais uma Félix? aqui. Opa, Tem vamos mais lá. uma aqui que é Epícoro, ou Epicuro, não sei dizer a pronúncia correta, era teísta? Olha, não sei te dizer se era ou não teísta. É Epicuro, eu acho o nome. Eu já ouvi falar assim na parte de filosofia mesmo, né? Mas não sei te dizer, não tenho conhecimento assim. Eu posso até postar depois lá. Eu já ouvi falar dele na minha época de faculdade, assim, porque eu tive um pouco de filosofia e tal. Mas eu não sei. Eu acho que não é nem filosofia, não é filosofia grega, né? Eu acho que é, esse personagem, mas não sei dizer assim qual que era realmente a definição de cosmovisão dele, né? Até porque ele é muito antigo, então eu teria que estudar mais assim a parte da cultura grega mesmo e dessa filosofia grega mais a fundo, né? Eu conheço um pouco assim do que vi na faculdade, né? E no ambiente cristão mesmo, que a gente vê bem por cima essa questão de cultura grega mesmo, aplicado ao nosso contexto cristão. Então não vou ficar te devendo essa aí também. Show de bola. As perguntas acabaram. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência, né, que vocês tiveram comigo, estreando aí na Capacitando. Espero que Deus possa ter contribuído algo aí no teu coração e na tua mente em relação a esse assunto. Nas outras duas aulas a gente vai falar, como eu já disse, das 4 grandes verdades da cosmovisão cristã. Não perca, né? E é isso aí. Então agora a gente vai Diogo, ficar aí com um recadinho do vai ter... pastor DH. Opa, vamos lá. Não, era isso mesmo. Maravilha. Graça e paz, família, escola capacitando. Como vocês estão? Estamos aí avançando no ano letivo. Você já teve várias matérias e agora estamos entrando numa matéria nova, Cosmovisão Cristã. A nossa maneira de ver, de entender e de se posicionar nesse mundo.
E como você sabe, essa é uma escola teológica, ministerial e prática, e não tem custo nenhum. Mas você pode nos ajudar a ampliar o nosso alcance do Evangelho fazendo uma oferta totalmente voluntária, com o final 66. Você pode ofertar R$10,66, R$100,66, R$1,066 e todo esse valor vai ser revertido para o Ministério de Mídia e Comunicação para que o Evangelho possa alcançar mais pessoas. Tem sido bênção para você as aulas? Então vamos fazer chegar mais longe? Então é só fazer um Pix nesse número que está na tua tela com o final 66 centavos para que a gente possa ter o destino certo da tua oferta. E vamos continuar nessa empreitada de conhecimento, devoção e serviço. Deus abençoe vocês e é nóis.